Então, continuando aqui a falar sobre equações da diferença, né, e solução de equações da diferença de coeficientes constantes, a gente viu no último vídeo que foi postado, né, que para a gente solucionar equações da diferença de coeficientes constantes, a gente precisa encontrar a solução homogênea e a solução particular. Então, o que eu vou fazer aqui basicamente é apresentar como é que a gente consegue encontrar essas soluções e fazer alguns exemplos, né, e crescendo nesses exemplos de maneira que a gente consiga resolver o problema das equações da diferença aqui, certo? Então, eu vou começar já colocando um algoritmo para a gente conseguir resolver solução de entrada zero, certo? E depois a gente vai falar da solução de estado zero, certo? Aí a gente fala de solução homogênea particular, quer dizer, primeiro é homogêneo particular, depois solução de entrada zero e estado zero, de certa forma, né? Porque homogêneo e particular vão estar ali permeando essas duas partes. E aí na sequência a gente faz um exercício completo com todas as partes, né? Entrada zero e estado zero do nosso problema, certo? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui para a gente resolver o problema, né? Então eu quero solucionar o problema de entrada zero, né? Então, encontre a resposta de entrada zero para o sistema a seguir. Então, por exemplo, esse sendo o enunciado do nosso problema. Então, eu teria que fazer com que a minha solução y pudesse ser representada por lambda elevado a n, certo? De maneira que eu conseguisse encontrar os valores de lambda a partir de uma equação que eu fosse montar. Parecido lá com o que a gente faz quando a gente faz a transformada de Laplace, por exemplo, em sistemas contínuos, né? Então, a partir disso, depois que a gente substitui, a gente pensa assim, a solução homogênea ela vai ser um somatório de coeficientes vezes esse lambda, certo? E aí a gente vai mudando os valores de lambda, e quer dizer, lambda elevado a n, esse n vai mudando e o k também vai mudando ali para o problema. Se a equação de diferença for de primeira ordem, a gente só usa uma constante. Se for de segunda ordem, duas constantes, três constantes e assim sucessivamente, né? Aí a gente vai substituir as raízes na solução homogênea, certo? E na sequência a gente vai encontrar os valores de C1, C2, né, Cn ali, e por fim a gente substitui na solução final, que é a resposta de entrada zero, certo? Então, seguindo esses passos que estão aqui, a gente consegue ir resolvendo até que a gente solucione a nossa equação de diferença e encontre aquele somatóriozinho que a gente encontrou lá no caso que a gente tentou fazer manualmente, né, a encontrar a expressão geral que representava um sistema. Então, esse aqui é um algoritmo, certo? A gente vai passar por ele para resolver. E o que a gente falou, né, tem a ver com o nosso sistema, certo? Vou especificamente falar de uma parte que é a solução homogênea, né, até chegar aqui no passo 3, 1, 2, 3 é o assumir a solução homogênea, né? E essa solução, basicamente, a gente zera todas as entradas, todos os valores de x, que nesse caso a gente está assumindo que os valores de x são as entradas, certo? Quando a gente zera isso, a gente tem só os valores de y. Esses valores de y vão ser basicamente iguais a zero, por isso que é zero entrada, né? E aí, a partir disso, a gente vai fazer essa solução homogênea ser igual a lambda elevado a n, né? Como está lá no passo a passo, de forma que a gente consiga resolver. E aí a gente vai encontrar essa equação de diferença, certo? Ali faltou um menos k no algoritmozinho. Eu substituo a minha equação de diferença por esse
CK, o lambda k, né, esse coeficiente, vezes o lambda, que vai representar o y, né, e aí a gente vai ter uma equação, uma equação em função de lambda, né, e essa equação pode ser de segundo grau, terceiro grau, enfim, como se a gente estivesse tentando resolver a partir daí um polinômio. É esse polinômio que a gente vai resolver, a gente vai tirar a raiz, e aí encontrando essas raízes, de alguma maneira a gente vai encontrar os coeficientes desse polinômio, que é o importante aqui para a gente é tentar deixar nessa forma e depois, para a solução de entrada zero, encontrar o valor dos coeficientes desse polinômio, certo? Então, para a solução homogênea, por enquanto, o que importa é que a gente vai colocar em função desses coeficientes, certo? Então, a gente vai pegar aqui esse exemplo aqui, determine a solução homogênea do sistema descrito pela equação a diferença de primeira ordem. Primeira ordem por quê? Porque tem só um atraso em y, certo? Então, esse é uma equação a diferença de primeira ordem. E vamos tentar seguir ali parte do passo a passo que foi colocado lá em cima para a gente poder encontrar essa solução, certo? Então, vamos aqui. Então, aqui nós temos a nossa equação de diferença, que eu peguei de lá. Nosso objetivo é encontrar a solução particular, ou a solução homogênea, né, dessa equação de diferença. Então, para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é assumir que o nosso y aqui, ele vai ser o y homogêneo, ele vai ser uma função, certo? YH de n, ele vai ser igual a lambda, vou chamar de L, elevado a n, certo? E aí, como é que vai ficar isso aqui, né? Vou substituir aqui, vou afastar isso aqui para o lado. E aí eu vou usar aqui essa equação de cima como molde, certo? Então, fazendo y aqui nessa equação acima ser igual a lambda, né? A gente vai ter que lambda elevado a n, certo? Mais a1 vezes lambda elevado a n menos 1, isso aqui igual a zero, certo? Uma vez que a resposta de entrada zero faz com que x fique zero, né? Então x é igual a zero, consequentemente eu só deixo em função de lambda e zero. Aí o que eu posso fazer aqui é dividir, né, aqui ambos os lados. Então, vou dividir ambos os lados por lambda elevado a n. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer é que aqui vai ficar lambda, né, mais a1 igual a zero. Então daqui eu já consigo visualizar, né, que meu lambda vai ser igual a menos a1. Eu encontrei aí o valor de lambda. E aí, o que eu faço? Eu pego aqui o meu problema, né? Que ele agora é uma solução homogênea, que é o que eu quero encontrar, YH. E aí eu tento representá-lo como aquele somatório, certo? Tento representá-lo como aquele somatório para a solução homogênea, somatório que está aqui na equação 2.4.17. Então aqui meu YH de n, ele vai ser igual, certo, a C
lambda elevado a n. Que aí, como eu encontrei o valor de lambda, então ele vai ser igual a c. Eu só tenho um c, certo? Um coeficiente, porque eu tenho uma função de primeira ordem. Se eu tivesse segunda ordem aqui, eu usaria o C1 e C2, né? Eu teria que ter duas constantes aqui. Então aqui, troco no lugar de lambda, vai ficar menos A1 elevado a n. Então aqui o meu y homogêneo, né? Ele vai ser igual ao meu c menos A1 elevado a n. Vamos tentar pensar agora numa solução mais completa, certo? Isso aí é a solução homogênea, que eu basicamente segui lá os primeiros passos que estavam lá no algoritmo, que é fazer o quê? Tenho a minha equação a diferença aqui, essa minha equação de diferença eu substituo, né, lambda elevado a n no lugar de y na equação, por isso que aqui fica L elevado a n, depois A1, L elevado a n menos 1, igual a zero. Aí eu tiro o grau, né, o maior grau, divido todo mundo pelo L elevado na verdade, n menos 1 aqui. De forma que quando eu fizer essa divisão aqui, né, esse cara só sobre um L, só uma variável, um lambda, né, e o outro lambda vai ser igual a 1, que é o lambda de menor grau, né. Então fiz aqui com que o menor grau fosse igual a 1. E aí, como é minha resposta de entrada zero, eu tento resolver aqui esse polinômio igual a zero, certo? E aí com isso eu sei qual é o valor de lambda. Pronto, é o valor de lambda, que nesse caso aqui é igual a menos A1, que é um dos coeficientes lá da equação de diferença. Então o que eu preciso fazer agora para não só resolver o exercício que estava lá, certo? Mas tentar encontrar a resposta de entrada zero, que é o que eu coloquei lá no algoritmo no começo. Então, para eu fazer isso, eu agora preciso pensar qual é a resposta que eu teria no primeiro momento, né? E a partir dessa resposta encontrar, né, a solução de entrada zero. Então, se eu pensar aqui, eu tenho nessa equação aqui, na equação original, né, o y lá, a primeira equação, y zero, né? Então, quem seria o meu y zero? Primeira instância aí, primeira resposta do meu y. Meu y zero, ele seria igual, como x é igual a zero, ele vai ser igual a menos A1 y de menos 1. Então, se você pegar na equação que está aqui em cima e substituir no lugar de n 0 e 0 aqui, né, os dois valores de n forem iguais a zero, o que vai acontecer? Um vai ser o y0, certo? O x vai ser igual a zero, eu passo o A1, y menos 1 para o outro lado, e aí fica exatamente o valor que a gente encontrou aqui, que é y0 igual a menos A1, y menos 1. E aí, se a gente fizer a mesma coisa na nossa solução homogênea aqui, então, vou botar aqui embaixo, se a gente chegar aqui e fizer o y, certo? Aqui. Só que agora vai ser o YZI, certo? Eu já estou tentando pensar na solução. Esse YZI ali, ele vai ser igual, certo? A C
vezes menos A1 elevado a n, só que n aqui eu substituí por zero, tanto na equação de cima quanto na equação de baixo. Ou seja, eu substituo n igual a zero na equação a diferença e substituo n igual a zero na solução homogênea, ali no YH, certo? Quando esse cara aqui é igual a zero, a elevado a zero vai ser igual a 1. Né? Então isso aqui vai ser igual a C. E aí, o que a gente vai colocar basicamente aqui é tentar encontrar o valor de C, né? Então, com isso, eu consigo igualar aqui o C a y de zero. Que é igual a menos A1, né? Y de menos 1. Então, meu C, na verdade, é menos A1, Y de menos 1. Então, qual seria, agora, de fato, a minha resposta? YZI. Juntando tudo. Juntando tudo, a gente vai ter YZI, na verdade, seria C, né? Menos A1 elevado a N. Só que C é igual a menos A1 aqui, né? C é igual a isso aqui. Então eu consigo aqui, só voltando aqui, eu faço passo a passo, né? C é igual a menos A1, Y de menos 1. Então eu tenho isso aqui. E aí eu consigo juntar o A com o A aqui, né? De maneira que esse A aqui, ele basicamente vai incrementar um número aqui, N mais 1. É uma multiplicação direta. Então minha resposta finalmente é menos A1 elevado a N mais 1 vezes Y de menos 1. E aí essa resposta aqui, ela vai servir para N maior ou igual a zero, certo? Então, com isso a gente consegue responder não só o exemplo que foi colocado lá, que era encontrar a resposta particular, né? Quer dizer, a solução homogênea, que é esse cara aqui, como a gente consegue também encontrar a resposta, né, a solução de entrada zero, que é uma das partes para a gente fazer a solução da equação, a diferença final, certo? Então, fica registrado aí esse exercício, e aí a gente vai tentar fazer, seguir na sequência, né, aumentar a ordem, e tentar fazer também para outros casos, certo?